Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é João Urbano. Eu sou o Rafael. Estamos aqui para mais um assunto neurológico, né, Rafa? Joca, se você tá aqui, acho que o nosso ouvinte já espera alguma coisa na neuro, né? Isso aí. Dessa vez vamos falar de uma sub-área da neurologia que acho que a gente falou pouco aqui no TDC, né, até hoje. Distúrbio de movimento. Distúrbios de movimento. Vamos falar um pouco sobre a avaliação dos tremores, né? Os tremores. Você tá descansado, cara? Tô, tranquilo. Tá descansado? Voltou tranquilo. de férias Tava bem? de férias, graças a Deus. Maravilha. E antes de começar o episódio, Joca, primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que foi no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, lá no stand do TDC, em Balneário Camboriú, e também no COBEM, o Congresso de Educação Médica, que a gente tava com um stand lá em Fortaleza também. E, Joca, assim, o carinho do pessoal foi gigante, assim. Você me perguntou, entrando aqui no estúdio, você falou, e aí, como é que foi lá? Cara, assim, incrível. A gente nunca imaginava que ia receber tanto carinho do pessoal e estamos motivados aí pra continuar fazendo os conteúdos pra disseminar aí pelo país. Boa, Rafa. E realmente essa é a melhor parte, né, do trabalho que a gente faz aqui, que a gente se bota tanto carinho aqui dentro, né? Fiquei com pena de não poder ter ido, né? Da próxima dos dois, mas na próxima eu vou, se a residência me liberar. Falando em residência, você é R3 aqui do HC da USP, né? E o nosso ouvinte já tá acostumado aqui no podcast em ouvir você falar sobre neuro, mas também lá no Guia TDC, né, Joca? Isso aí, Rafa. Fiz bastante coisa lá no Guia. O que você fez? Já fiz 2 revisões. Foi um de anticonvulsivante, né? Exatamente. E agora um caso que saiu de avaliação de vertigem, que tá muito legal, um assunto bem espinhoso. Muito bom. Mas que a gente tentou fazer do jeito mais didático possível lá pro nosso assinante. E além das revisões, tem os tópicos também. Exato. A gente sempre revisa 3 tópicos, muito mais em alta, né? Nos principais jornais de medicina do mundo, sobre diferentes áreas da clínica médica. E, de vez em quando, pinta um artigozinho de neuro lá pra gente se atualizar. Boa. O nosso Guia TDC, que é o serviço de revisão e atualização aqui do Tá de Clinicagem, a gente tem o site tadeclinicagem.com.br. Se você botar /guia e você ainda não assina, ali vai ter explicando direitinho o que é. E a ideia é você não ter o trabalho de ter que procurar o que saiu de importante na literatura, que já demora um tempão, e ler tudo que saiu, que é impossível, né? Então a nossa ideia é a gente tentar estudar pra você, e se você assinar o guia, você vai encontrar ali muita coisa de neuro do Joca, mas de toda a clínica médica. Todos os membros aqui do TDC fazem tópicos lá no guia. Tudo bem mastigadinho. Em formato de texto e áudio, né? Exatamente. Bom lembrar isso, né, Joca? E algumas vezes vídeo, né? E algumas vezes vídeo também. Bora começar o episódio? Vamos nessa. Joca, então pra esquematizar aqui o episódio, a gente vai falar de 3 casos clínicos. 3 casos clínicos de tremor. Só que antes de entrar nesses 3 casos, eu queria primeiro uma definição do que é tremor e mais ou menos ali o que causa um tremor, como que a gente parte ali para pensar na investigação. Então, o que é um tremor, Joca? Então vamos lá, Rafa, começando do básico, né? Então vamos definir o que é o tremor, que é o movimento involuntário mais comum da prática clínica. Boa. Aqui, o tremor vai ser definido como um movimento involuntário de contrações rítmicas e um aspecto oscilatório, né? Ou seja, uma contração de músculos antagonistas e agonistas, formando um movimento involuntário que é caracterizado como nosso tremor. Legal. E é bom lembrar que todo mundo, em algum momento, dá uma tremida, né? Isso, exatamente. Na verdade, assim, a gente sempre tá tremendo um pouquinho, só que o tremor fisiológico, ele não costuma ser visível nem sintomático, né? Não incomoda, a não ser que sejam situações ali mais extremas, né? Em que ele tá exacerbado. Exatamente, vai comentar sobre isso também. Legal. E aqui, muitas coisas podem causar um tremor, né? E às vezes a gente não encontra a etiologia. A gente dá um nome para um padrão de tremor, né, Joca? Então, assim, um fenótipo de um tremor, ou então uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. E aí, a partir desse padrão de manifestações, dá pra gente estudar sobre ele e aí descobrir qual é a epidemiologia, o tratamento, o prognóstico, né? Dando um exemplo ali, o tremor essencial, né, que a gente já vai comentar, é como se fosse uma enxaqueca, né? A própria síndrome é a doença em si. Exatamente, Rafa. Tremor, lato sensu mesmo, ele vai ser um sintoma que ele pode fazer parte de várias síndromes, como você falou. E a nossa função, quando a gente está de frente a um tremor, é a gente procurar outras pistas, além do próprio tremor, que nos façam um direcionamento de etiologia.
E isso vai modificar o nosso pensamento, nosso raciocínio para o tratamento, para o segmento, para o prognóstico principalmente. Legal. Então, é por isso que a classificação atual dos tremores, que é da Sociedade do Distúrbio de Movimento de 2018, que chama MDS, classificam os tremores em 2 eixos. Um do conjunto de achados clínicos, né, as síndromes, e outro da etiologia. E aqui não ajuda tanto, apesar de nas outras queixas de neurologia a gente topografar as lesões, né, aqui não ajuda tanto no processo diagnóstico topografar, né? É mais importante a gente entender como é que é o fenótipo, como é que é a cara daquele tremor. Isso, e isso em neurologia a gente chama de fenomenologia. Qual é a fenomenologia do tremor? Legal, boa. E também quais são os achados associados àquele sintoma de tremor. Perfeito. Então bora pro primeiro caso? Vamos nessa. Joca, o primeiro caso é do Paulo Henrique, de 24 anos, tá? Ele é estudante de medicina e ele chegou no seu consultório porque ele falou que tá tremendo nas mãos. O tremor é bilateral. Ele notou que estava treinando uma sutura há um mês atrás, ele começou a tremer muito. E o tremor também aparece quando ele tá comendo, utilizando o talher para chegar na boca. No exame físico, você notou que o tremor ele é contra a gravidade, tá? Quando ele estende os braços. E ele tá muito ansioso, tá preocupado, porque assim, ele quer ser cirurgião. E ele já é uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, tem um transtorno de ansiedade generalizada, e ele começou vendo a Faxina há 3 meses atrás, inclusive aumentou a dose há 2 meses. E esse sintoma tem 1 mês. E aí, Joca, como é que a gente estruturaria essa investigação do tremor do Paulo Henrique? Beleza, então passando a régua aqui, a gente tem um homem jovem que começou um tremor há 1 mês. É um tremor que a gente pode caracterizar como postural, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E de relação temporal, tem um medicamento associado, é um tremor que ele é mais fino, de uma frequência um pouco maior, não é isso? Todas as características a gente vai destrinchar aqui um pouquinho. Então esse é o cenário que a gente tá. Aqui é importante a gente sistematizar o que é que a gente deve perguntar na anamnese de um paciente com tremor. Então, começando pela história, né? O que a gente tem que perguntar, Joca? Isso, na história aqui a gente tem alguns pontos principais, entre eles a idade de início, que é muito importante, a evolução do sintoma, se ele se manteve estável, se ele vem piorando, se ele é intermitente. Beleza. Doenças associadas do meu paciente, história familiar, que é importantíssimo nessa investigação, a gente já vai falar por quê. E outra coisa importante na anamnese de tremor, que não aparece muito em outros sintomas, é, por exemplo, qual é a resposta desse tremor quando o paciente ingere álcool, se ele ingerir álcool, por exemplo. Legal. Então, algumas perguntas, elas caracterizam a queixa, né? E outras já são mais direcionadas pensando em algumas etiologias, né? Se guiando para uma hipótese que você pensou. Você está falando aí sobre perguntar a história familiar, porque existem alguns tipos de tremores que têm associação, né? O mais famoso tremor essencial. E melhorar com álcool, que também é uma característica do tremor essencial, né? E além da história, como é que a gente caracteriza o tremor, Joca? Porque assim, se a gente for fazer um algoritmo de tremor, vai para 2 lados, né? Exatamente. Aqui a gente está falando principalmente das condições de ativação do tremor. Tá. E aqui a principal coisa que a gente tem que deixar pro nosso ouvinte agora, que é o quê? A gente tem os tremores de repouso e os tremores de ação. Beleza, então são 2 lados. São 2 lados. Repouso de um lado, ação do outro. Exato. O tremor de repouso a gente vai falar um pouco melhor no final do nosso... terceiro caso. No terceiro caso do nosso episódio. Mas os tremores de ação, eles também têm uma subdivisão. Qual que é? Que eles são os tremores, que é o tremor cinético, tá, o tremor postural, tá, e o tremor isométrico. O cinético é o tremor de ação que a pessoa treme enquanto está fazendo o movimento. Durante o movimento, exato. Tá. E o tremor postural, ele é quando o paciente assume uma postura. Ou seja, como você falou no nosso caso, quando o paciente coloca os braços estendidos adiante. Então, Paulo tem um tremor postural. Ele tem um tremor postural, e exatamente. E o último que você comentou? É o tremor isométrico, que é geralmente quando o paciente está sob carga. Beleza, é o tremor da academia, né? Exatamente. E mais um detalhezinho aqui, é que o tremor cinético, ele também tem uma subdivisãozinha. O tremor cinético, ele pode ser um tremor cinético simples, que é o tremor, que é a característica predominante, por exemplo, no tremor essencial, que quando o paciente vai
fazer algum movimento, quando ele vai fazer alguma ação. Eu tenho um tremor de intenção, que aqui é mais característico do tremor da ataxia cerebelar, que é um tremor quando o paciente chega perto do alvo, e um tremor tarefa específico, que o mais comum é o tremor da escrita, por exemplo. Como a gente tá no áudio aqui, quando o Joca tava explicando do tremor de intenção, e você chega perto do alvo e começa a tremer mais, tem aquela prova do índex, né, do dedo, nariz, Isso, né? exato. Vai chegando perto do nariz e aí começa a piorar. Exatamente. O tremor bem clássico esse aí. E então a gente falou assim, o que tem que perguntar na história do tremor e a gente entendeu que a primeira divisão aqui é ou é um tremor de ação, pode ser postural ou cinético, principalmente esses dois, né? Ou é um tremor de repouso. Exato. E aqui então a gente tem um tremor postural, que é a ativação que você explicou. Mas tem mais duas outras coisas, né, de característica do tremor. Então são três. A ativação, que a gente falou. Segundo, distribuição no corpo. Se é só de um lado, se é só do outro, se é só um segmento, se ele é isolado numa região ou não, se ele é generalizado. Se ele envolve cabeça, se ele envolve os membros inferiores. E por último, frequência. E aqui é interessante que a frequência é um negócio que vocês, neuros, talvez pela experiência que vocês têm, valorizam muito, né? Talvez, Exato. Quanto mais tremores vocês examinarem, mais vocês conseguem correlacionar que essa frequência tem mais cara de ser isso ou aquilo. Mas, assim, pra pessoa que não vê tantos quadros, assim, bizarros, no sentido de casos muito incomuns de tremor, né? A frequência do tremor não é tão útil, assim, pro diagnóstico. Não sei se você concorda com isso, Joca. Não, é verdade. É uma coisa que depende muito de olho, né? Quantos exemplos você já viu de tremor essencial, tremor fisiológico, de tremor de Parkinson. Cada um vai ter uma característica meio que, quando a gente vê muito, você bate o olho e você já tem uma suspeita, né? Já suspeita pra um lado, né? Exato. O que eu li sobre isso, né? Porque assim, as pesquisas são com oscilômetros, né? Que conseguem medir quantos hertz são cada tremor, né? O que eu li pra esse episódio aqui é que a maior parte dos tremores patológicos estão na mesma frequência. Então, às vezes, não ajuda tanto por causa disso, né? Exato. E aí você conversou com o paciente e chegou a parte de examinar ele, Joca. Como é que você examinaria o Paulo Henrique? Usando muitos dos conceitos que a gente acabou de ver. Ou seja, eu tenho que submeter o meu paciente a algumas situações em que eu consiga ver tudo isso que a gente falou. Ou seja, ver os membros inferiores, ver os membros superiores, ver o segmento cefálico para ver a distribuição corporal desse tremor. Tenho que fazer com que meu paciente assuma algumas posturas para que eu veja se esse paciente tem um tremor postural que é de alguma posição, de uma posição do que de outra. Tenho que examinar meu paciente no repouso e aqui a gente tem algumas técnicas, tá? Por exemplo, pego meu paciente com tremor, para eu examinar ele em repouso, o que é que eu posso fazer? Posso pedir para o paciente ficar sentado na maca e com os braços relaxados sobre os membros inferiores, ou seja, sobre a coxa, e pedir para fazer alguma atividade mental que distraia o paciente. Ou seja, posso pedir para ele fechar o olho e contar até de 20 até 1 de trás para frente, ou os meses do ano na ordem inversa. Ou seja, para ver se essas manobras de distrabilidade, elas muitas vezes podem fazer com que o tremor se exacerbe em algumas situações. Tá, então o paciente senta, bota a mão em cima do joelho ali, em cima da coxa, com a palma da mão pra cima, Isso. apoiada. Exato. Tô testando pra ver se tem o tremor em repouso. Em repouso, exatamente. Distrai o paciente pra ver se o tremor piora nesse momento. Como é que eu distraio ele? Exato. Com essas atividades cognitivas, né? De fazer a contagem inversa, principalmente... Tipo, conta de 10 a 1 ao contrário, Isso. sem Isso. meses do ano ao contrário. Exato. Né? Dezembro, novembro, outubro. Subtrações, você pode fazer o que você quiser. Legal. E a outra questão é examinar o paciente deitado, principalmente para ver tremor de repouso de membros inferiores. Tá. E outra questão para ver tremor de repouso é pedir para o paciente andar. Porque quando a gente pensa em andar, a gente não pensa em repouso, né? Mas quando o paciente anda, os membros superiores dele estão em uma posição de repouso. É verdade. Mas estão em uma posição de repouso em uma posição diferente, né? Alinhadas ao resto do corpo. Isso é outra questão que a gente pode fazer. Legal. As posturas principais que a gente pede são os braços estendidos à frente. Tá. Outra postura que pode ser importante no diagnóstico é você pedir para o paciente colocar as mãos à frente do corpo, com as palmas das mãos voltadas para baixo, com os dedos próximos um do outro. Como se fosse bater asa. Como se fosse bater asa, exatamente. Nessa posição a gente pode ver algum componente de tremor também. Legal. E dependendo dos outros sintomas guias que forem aparecendo, você pode examinar uma coisa ou outra, né? Exato. Que vai desde um exame físico geral até você fazer um exame oftalmológico, né? A gente sabe que doença de Wilson dá tremor, né? Aí tem que ver se tem anel de Kaiser-Flash, né? Exato. No olho, né? Então, assim, também o seu exame físico vai ser guiado pelas suas hipóteses, mas o exame neurológico, ele tem que envolver algumas outras coisas, né, Joca? Exato. A gente tem que fazer um exame neurológico geral, principalmente buscando as principais síndromes que podem estar associadas a tremor. Aqui, a gente elegeu principalmente duas síndromes
que são a síndrome cerebelar. Tá. Ou seja, a gente procura ataxia, ver se o paciente consegue andar, se o paciente tem uma marcha cerebelar, uma marcha atáxica, ver se o paciente tem alterações na voz, uma voz cerebelar, uma fala escandida, né, que a gente chama, que é aquela voz empastada. Ver se o paciente tem outras características de uma síndrome cerebelar. Tá. E a outra síndrome é a síndrome parkinsoniana, que a gente vai falar também em um dos nossos casos, que aí vai ser mais da parte de rigidez e bradicinesia, principalmente. Bradicinesia, rigidez, tremor, instabilidade postural, né? Exatamente. Então, voltando aqui pro caso do Paulo Henrique, a gente fez todos esses exames, ele tinha exame físico, né? E conversamos com ele. Ele tinha um tremor postural que piorou com o uso de medicamento, Joca. Então, qual que é o diagnóstico que você daria para ele? Isso, aqui a gente tem um homem jovem que teve um sintoma temporalmente relacionado a uma droga que conhecidamente pode exacerbar tremores, pode causar tremores, né, que é a venlafaxina, que é um inibidor de recaptação dual, né, de nora e serotonina, e é um paciente que não teve outros comemorativos, como tremor cefálico, não tem história familiar, pra gente pensar em outros diagnósticos. Aqui, o principal diagnóstico que a gente pensa para ele é um tremor induzido por drogas. Legal. Então, são 3 coisas que você tem que ver num tremor induzido por droga. 1. Avaliar a temporalidade com o início da medicação. 2. Avaliar se piora com o aumento das doses. E 3. Avaliar se melhora com a suspensão da droga. Exatamente. E aqui, algumas drogas são classicamente relacionadas a tremores, que a gente vai escolher falar de algumas delas. A mais utilizada, eu acredito, seja o corticoide, né? Ou seja, prednisona, prednisolona. Todos os corticoides podem estar relacionados a tremor. Da parte de imunossupressores, né? Ciclosporina também está muito relacionado a tremor. Dos anticonvulsivantes, o valproato é o principal. E da parte dos antidepressivos, os duais também são acometidos, assim como também o lítio na parte dos estabilizadores de humor. Dos duais, os inibidores de recaptação de serotonina e nora, né? Então, venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina, tá? E também tem outro tremor postural, né? Que vale comentar, né, Joca? Que é o tremor fisiológico exacerbado. Que, assim, o tremor induzido por droga é tipo um tremor fisiológico que está exacerbado por uma droga, né? Mas outras coisas podem exacerbar o tremor fisiológico, né? Que é um tremor que ele tem esse componente postural e de ação, é mais rápido do que outros tremores como o essencial e está associado a algumas doenças. Um exemplo clássico é o hipertireoidismo, né? E a gente antes do episódio estava comentando que nesses casos existem outras pistas, né? Você não diagnostica só porque o paciente tem um tremor. Você avalia os outros queixas, os outros achados, né? Uma coisa que é importante comentar é que nunca tá na cabeça, né? Tremor fisiológico exacerbado, tremor induzido por droga, não causa tremor de cabeça, né? Cefálico. Então, se tiver, a gente vai pensar em alguma outra etiologia, principalmente no tremor essencial, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Isso aí. E indo aqui pro segundo caso, Joca, chega uma mulher, a Jeane, tem 69 anos, e ela tá com tremor nas mãos, em ambos os braços. Ela falou que notou quando tava tomando chá dela, quando tava com dificuldade de destrancar a porta de casa com a chave. Ela disse que já tem há muitos anos esse tremor, não incomodava muito, sabe nem dizer direito quanto tempo tem, mas deve ter uns 20 anos que ela tem, e foi piorando gradualmente, agora ao ponto de incomodar ela e dela, às vezes, não conseguir fazer algumas funções, inclusive. O tremor é bilateral, é pior na postura com os braços estendidos e as mãos para baixo, essa que você explicou, e ela não tem outros sintomas. E aí, Joca? Então aqui a gente tá falando do principal diagnóstico, talvez, que chegue no consultório, né? Esse aqui é um caso que a gente tem um tremor, principalmente de ação, não é isso? E um tremor cinético e postural. Ela tem um tremor que se exacerba na postura e um tremor que impede algumas atividades, né? Ou seja, que tá incomodando ela. Ou seja, isso de incomodar, de impedir algumas atividades é uma característica dos tremores de ação, tá? Aqui, o principal diagnóstico do tremor cinético postural, principalmente nessa idade, é o tremor essencial. Tá? O tremor essencial, ele é o protótipo do tremor cinético e ele tem um componente de história familiar muito importante, uma coisa que a gente tem que perguntar sempre para os pacientes. E ele é um tremor que ele tem um pico bimodal de epidemiologia, ou seja, tem algumas pessoas que começam por volta dos 20 aos 40 anos e outras que começam por volta dos 60 anos. O importante é, como a nossa paciente, o tremor essencial é um tremor que geralmente ele piora ao longo da vida. Ele tem uma característica mais progressiva.
E normalmente ele é um tremor que é simétrico, né? Minoria dos pacientes tem uma assimetria ou é unilateral, né? Exatamente. É importante de frisar é que é um tremor que ele é de membros superiores e ele pode ter alguma assimetria, mas raramente ele vai ser unilateral. Quando você estiver frente a um paciente com tremor unilateral, jogue a hipótese diagnóstica um pouquinho de lado. E também existe uma minoria, né, de pessoas que têm o tremor na cabeça, né? Exatamente. Então, por isso que a gente comentou, tremor essencial é considerado um tremor patológico, né? Uma doença, né? Porque causa algumas consequências. E quando a gente estava falando no outro caso, ele não tem tremor na cabeça, né? Então não deve ser um fisiológico exacerbado, não deve ser um induzido por drogas. É porque a gente está pensando que se treme a cabeça ali, pescoço, deve ser mais pro lado do tremor essencial, né, João? Exatamente, Rafa. 10% dos pacientes têm tremor cefálico, que ele geralmente é um tremor que ele pode ser em movimentos de afirmação ou negação. Ou seja, como se o paciente estivesse fazendo um sim, sim ou um não, não. Isso é muito importante porque muitas vezes é um ponto de incômodo social para o paciente. Sim. Muitas vezes o paciente ele nem se dá conta desse tremor cefálico, porque você corrige o olhar, não incomoda você no dia a dia, mas é um tremor que as outras pessoas percebem. Isso é muito interessante. Eu já vi um caso, né? Acompanhei um caso que era um advogado que fazia conferências, né? Em reuniões online. E imagina, você tá falando com o juiz, tá falando com o cliente, ele tá falando alguma coisa e você tá fazendo que não. Ou então você tá fazendo que sim. Exatamente. Involuntariamente. Exato, faz parte da linguagem corporal. Exato, faz parte da linguagem corporal. E essa era a principal queixa dele, inclusive. Não era nem das mãos, era o tremor na cabeça. Beleza, e essa questão do tremor cefálico é importante também, Rafa, porque ele também pode atrapalhar algumas coisas do dia a dia. A questão é que alguns pacientes com tremor essencial podem ter um componente daquele tremor que a gente chama de tremor de intenção, ou seja, aquele tremor que ele está presente na ação e ele se exacerba quando você chega perto do alvo, quando você chega perto de concluir a sua ação. E no tremor cefálico isso é importante porque muitas vezes você vai ver que o paciente, ao levar um copo à boca, levar um garfo à boca, às vezes quando ele tá perto de fazer essas coisas, o tremor se exacerba e ele não consegue se alimentar direito, não consegue fazer algumas atividades, se suja, faz algumas coisas que interferem no dia a dia dele. Boa. E uma coisa que é mais reconhecida ultimamente, né, Joca, é a associação que existe de tremor essencial com distúrbios de marcha, né, a ataxia, quedas, aumento da chance de quedas, às vezes até associação com alterações cognitivas, que era algo que essa síndrome não se sabia tanto disso, né? Mas é muito falado hoje, né? Exato. Cada vez mais se vê que o tremor essencial não é uma síndrome de tremor isolado, né? Existem outros componentes neurológicos junto dela. O principal deles seria esse aumento de risco de queda e da ataxia, principalmente. O principal teste aqui que a gente faz é pedir para o paciente andar com um pé à frente do outro, né? Que a gente chama de tandem, é isso? E nos pacientes com tremor essencial, viu que essa marcha é um pouco mais lentificada, até com alguns passos de correção a mais do que outros pacientes. E você falou que é um tremor de ação, né? Um tremor postural. Como é que eu diferencio, então, do tremor fisiológico exacerbado? Eu já comentei uma coisa que diferencia, né? Que tremor de cabeça e pescoço deve excluir o tremor fisiológico. Tem mais alguma coisa que possa ajudar? Tem algumas manobras que a gente pode fazer, Rafa, que são clássicas do exame do tremor essencial, que ajudam a gente nessa questão de identificar um tremor que piora na ação. As manobras são as seguintes. A principal delas, talvez seja a que a gente chama de espiral de Arquimedes. A espiral de Arquimedes é o seguinte: a gente desenha para o paciente num papel uma espiral. Tá. E pede pro paciente fazer a mesma coisa, com a mão direita e com a mão esquerda. Eu com a mão esquerda acho que não consigo. Aqui a gente tem a manifestação gráfica de uma característica clínica do tremor essencial, que é a seguinte: além de todas aquelas características que nós falamos, os tremores também são classificados nos planos de tremor. Ou seja, o tremor essencial, ele classicamente é um tremor em flexo-extensão. Aí você tá indo pro nível hard, né? Tá certo? Ele é um tremor flexo-extensão que predomina... Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. E ele predomina na articulação do punho. Tá. Isso é diferente, por exemplo, do tremor do Parkinson, que é um tremor em prono-supinação. Por um lado pro outro. Pra um lado e pro outro. Ele predomina mais nas metacarpofalangianas. E é diferente do tremor do Wilson, que é mais no cotovelo. Cada doença vai ter sua característica. Quando você falou flexo-extensão, é como se você estivesse fazendo assim, ó, vem cá, né? Isso, exato. E o tremor do Parkinson que você falou é como se fosse o mais ou menos, né? Isso, exatamente. Como se estivesse fazendo assim pra uma pessoa, né? Mais ou menos. Que é o clássico contar moedas, né? Tá, legal. Beleza? Aqui o tremor essencial, então, vai ser em flexo-extensão. Isso vai ter uma expressão gráfica na nossa espiral. Ou seja, quando o paciente começa a fazer a espiral, o tremor faz com que a espiral dele tenha ondulações que obedecem um eixo.
Boa. Entende? Isso aí a gente pode até publicar no nosso Instagram. A gente tem alguns exemplos gráficos disso, tá? Para o nosso ouvinte. Legal. E a gente vai ver que com a mão ele faz uma espiral que tem um eixo para um lado e com a outra mão o eixo é para o outro lado. Como se fosse um relógio, por exemplo. Se fosse das 2 às 8 horas e o outro das 11 às 4 horas, por exemplo. Muito e fica bom. Isso aí. Outra coisa que a gente pode pedir para fazer é pedir para o paciente desenhar uma linha reta. A gente vai ver as ondulações em flexo e extensão, né? Vai virar uma onda. Vai virar uma onda. E outras questões de ação que a gente pode pedir é uma manobra clássica que a gente chama de transferência de copos. Ou seja, você dá 2 copos pro paciente, 2 copos descartáveis, por exemplo, em cima de uma pia, né, para não molhar o consultório. Aí você pede pro paciente transferir o conteúdo de água de um copo pro outro. E esse tipo de ação piora muito o tremor. E isso faz com que o paciente derrame muita água, tudo, e é uma coisa que você vê que claramente o tremor piora durante a ação. Muito bom, muito bom. Tem 2 outras características da história, né? Que a gente falou no primeiro caso, que é melhorar com álcool. Isso é uma questão que não é tão específica, né? Muitos tremores podem melhorar com álcool, mas o tremor essencial, classicamente associado a melhora com álcool. E a história familiar, né? Exato, que é muito forte no tremor essencial. E, rapidamente, tratamento, Joca. Qual é a primeira linha? Então, a primeira linha a gente vai sempre começar com opções medicamentosas, tá? O tratamento, é importante dizer isso, você vai instituir um tratamento se o paciente quiser. Muitas vezes o paciente tem um tremor essencial que não atrapalha a vida dele, ele pode escolher não tratar. Porque é um tratamento sintomático. É sintomático, né? Exato. Então, assim, se ele não se incomodar com o sinal que você tá vendo do tremor, ele não tem sintoma, ou é um sintoma que não incomoda ele, a gente não trata, porque o nosso próprio tratamento pode se tornar o problema, né? Exatamente. E as drogas de primeira linha aqui vão ser 2. O propranolol, que é um beta-bloqueador, e a primidona, certo? Primidona, que é um remédio mais conhecido, né? É um derivado ali de barbitúricos, né? Isso, ele é da família do fenobarbital. Ele é um anticonvulsivante, né? Que é da família que é um GABAérgico, né? Ele é da família do fenobarbital. E vale sempre alinhar a expectativa com o paciente que esses remédios eles não vão tirar completamente o tremor essencial, né? Eles melhoram, mas não resolvem o problema. Exato. Muitas vezes eles podem melhorar até entre 30% e 50%, de acordo com os dados da literatura. E se o tremor for muito discreto, ele pode até resolver completamente o tremor. Mas os pacientes que têm tremor muito discreto, muitas vezes nem querem ser tratados, a não ser que façam uma atividade que realmente qualquer mínimo tremor interfira. Legal, então fechando aqui o tremor essencial, tem alguma coisa que você quer comentar mais, Joca? Só uma coisinha que a gente esqueceu de comentar na parte de exame físico. Aqui, uma questão interessante na postura dos pacientes com tremor essencial é que quando ele assume aquela postura que a gente falou de bater asa, né? Ou seja, um dedo à frente do outro, com as palmas voltadas para baixo, né? As mãos à frente do corpo. O tremor essencial tem uma característica que é ele ser fora de fase. Como assim? O que é que quer dizer isso? Ou seja, quando o meu tremor ele não é em flexo e extensão, como a gente comentou, quando uma mão minha tá subindo, a outra tá descendo. Ou seja, fica movimentos contrários. Aqui, isso é clinicamente importante porque muitas vezes os pacientes, eles têm aquela dificuldade, por exemplo, de comer, de beber água, de fazer atividades como essa. E, por exemplo, quando os pacientes vão beber alguma coisa, eles muitas vezes pegam o copo com as 2 mãos. Porque essa característica de ser fora de fase diminui a oscilação do objeto e permite você fazer a ação com mais cautela. É como se um lado equilibrasse o outro, isso, né? Um movimento cancela o outro e o movimento, a oscilação do copo, por exemplo, fica menor. Entendi. Então bora pro último caso aqui, Joca? Vamos nessa. O terceiro caso é o Marcelo. Ele tem 70 anos, ele vem no consultório com um tremor na mão direita e no braço direito. Começou nos últimos 3 meses. A esposa falou que já tem mais tempo, tá? Deve ter uns 6, 8 meses, mas ele notou nos últimos 3 e é um tremor que aparece quando o braço tá relaxado, tá parado. Ele tá caminhando, o tremor aparece. Não atrapalha ele a comer o bebê, mas ele já tá com alguma dificuldade em abotoar a camisa. E no exame físico, você examina um tremor que é em repouso, que quando faz um movimento, ele desaparece, e aí coloca contra a gravidade, com o braço estendido, ele desaparece por um tempo, mas depois ele volta ali a tremer. Como se fosse ali um mais ou menos, que a gente já comentou. O restante do exame neurológico, você identifica que ele tá com uma lentidão dos movimentos. Quando você pede para ele abrir e fechar as mãos rápido, o movimento vai ficando mais lento e de menor amplitude, que é a bradicinesia, e o tremor piora quando ele caminha. E aí, Joca? Como é que a gente representa esse problema? Então, representando aqui, a gente tem um paciente idoso
com um tremor associado a uma síndrome parkinsoniana, é isso? Ou seja, a gente tem a bradicinesia, que é a característica primordial aí necessária para a gente começar a pensar na síndrome parkinsoniana, e a gente tem o tremor de repouso, que é o tremor clássico do parkinsonismo, tá? Aqui é um tremor que, como no nosso caso, ele é um tremor marcadamente, geralmente de início assimétrico, quando a gente pensa na doença de Parkinson clássica. Outra característica que você falou é essa, ele ser de ter uma frequência realmente um pouco menor do que a do tremor essencial, ele é de amplitude um pouco maior, e ele é em pronossupinação, como você falou. Ele tem um aspecto que é descrito nos livros classicamente como contar moedas, como se você estivesse com uma moeda na mão jogando a moeda para cima, assim, porque ele tem um componente dessa junção entre os metacarpos e as falanges, né? Um pouquinho mais distal do que o tremor essencial. E aí é um tremor de repouso, né? E a gente comentou aqui, lá no início do episódio, que o tremor, ele se divide em repouso e ação. Quando a gente falou de ação, a gente falou do postural, e a gente comentou do tremor essencial, do tremor exacerbado fisiológico, né? Agora a gente está do outro lado aqui, que é o tremor de repouso. E o principal diagnóstico aqui é a doença de Parkinson, né? Exatamente. Mas existem outras causas de parkinsonismo, que é isso que você falou, associação com outros componentes da síndrome, que é bradicinesia, tremor, rigidez e instabilidade postural. A gente tem algumas outras doenças, além da doença de Parkinson, pode levar, né, a parkinsonismo, né, que a gente pode chamar até de Parkinson Plus, né? A gente podia fazer um episódio de Parkinson, né, Joca? Vamos fazer. Então lembrar aqui da paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, atrofia de múltiplos sistemas e a demência com corpos de Levy. São os parkinsonismos atípicos clássicos. Mas tem drogas também aqui que levam ao parkinsonismo, né, Joca? Exato. E aqui tem um pulo do gato que é importante pra gente lembrar do começo do episódio. A gente pode ter tremores induzidos por drogas. Tá. Quando a gente falou lá no início do episódio, a gente falou dos tremores de ação induzidos por drogas. Quando a gente fala dos tremores de repouso induzidos por drogas, são mecanismos fisiopatológicos diferentes. Aqui, o tremor de repouso associado a drogas vai entrar na parte do parkinsonismo medicamentoso principalmente, que ele pode ter um componente mais rígido cinético, mas ele também pode gerar um tremor de repouso, que é o tremor clássico do Parkinson que a gente tá falando aqui. Que aí, como principais drogas, a gente tem aqui os antipsicóticos, né? Entre outros. Exatamente. E aí, o principal representante são os antipsicóticos e, por exemplo, o de bloqueador de canal de cálcio, a flunarizina, é muito associada a Parkinson medicamentoso. Legal, bom lembrar. Aqui, a flunarizina que o pessoal às vezes prescreve para vertigem, né? Isso. Uma questão interessante, Rafa, que você falou, é essa questão dele ter o tremor em repouso. Durante a ação de assumir a postura, o tremor desaparece e depois ele retorna. Isso tem um nome pra gente e é uma característica que a gente valoriza muito, que é o tremor ser reemergente. Ou seja, ele está presente no repouso, quando você inicia uma ação, ele desaparece. E quando você assume a postura, logo depois ele volta a acontecer. Isso é uma característica muito associada ao tremor parkinsoniano, ao tremor da doença de Parkinson. Legal. E aí, falando aqui do tremor da doença de Parkinson, a gente já falou sobre a assimetria dele. Normalmente é mais de um lado do corpo do que outro. Começa por um membro e costuma acometer articulações distais, né? Como os dedos, né? Que você comentou, punhos. E raramente acomete a cabeça. Exatamente, mas ele pode sim ter um componente cefálico, principalmente de queixo, de mento, tá? E aqui é uma diferença importante. O tremor mandibular da doença de Parkinson é um tremor de repouso também. Ou seja, o paciente com a cabeça parada, com a boca fechada, ele tem o tremor de mento. O tremor mandibular do tremor essencial, ele vai ser também um tremor de ação, ou seja, ele vai ser mais visível com o paciente com a boca aberta. Tá certo? Boa. Que ele também pode acontecer. Que no Parkinson é de repouso, mesmo com o paciente com a boca fechada, ele vai estar presente. Então é a mesma ideia do repouso versus ação, né? Exatamente. Repouso versus postural. Exatamente. E aí, para tratar a doença de Parkinson, tem que ser outro episódio. Exatamente. Mas um comentário importante é que você vai tratar a doença de Parkinson, mas o tremor ele é um sintoma que ele responde pouco à terapia dopaminérgica. A gente pode comentar em outro episódio, mas ele é um sintoma que ele se beneficia um pouco mais de neuromodulação, né? De DBS e outras questões mais avançadas. DBS, você falou, é o Deep Brain Stimulation, né? Isso, exato. Você bota como se fosse, entre aspas, um marca-passo no cérebro. Isso O famoso marca-passo no cérebro que o paciente fala, né? Que tá cada vez mais sendo implementado aqui no Brasil. E a gente já comentou no outro caso como diferenciar o tremor essencial de um tremor fisiológico exacerbado. Mas e aqui, Joca? Como é que a gente diferencia um tremor essencial de uma doença de Parkinson? Porque alguns tremores essenciais podem ter um componente de repouso em casos mais avançados.
Alguns tremores essenciais evoluem para uma doença de Parkinson. Como é que a gente consegue organizar isso e o que tem de novidade que você comentou aqui antes do episódio comigo? Boa, Rafa, aqui a principal ferramenta de diferenciação vai ser você identificar uma síndrome parkinsoniana. Tá. Ou seja, o paciente tem estabilidade postural, tem bradicinesia, tem rigidez, hipomimia facial, tem outros sintomas talvez não motores, junto como pesadelo, se mexe muito dormindo, algumas outras questões que a gente pode comentar no episódio de Parkinson, por exemplo. Mas, ou seja, você tem outros sintomas que corroboram uma síndrome parkinsoniana. Isso tem que incomodar você, isso tem que fazer você pensar que esse paciente pode ter uma doença de Parkinson ou um parkinsonismo por outra causa. Outra questão é a assimetria. A assimetria é muito importante na doença de Parkinson. Geralmente ele começa marcadamente assimétrico, que não é comum no tremor essencial. E também o tremor essencial, ele é um tremor que, quando ele está presente no repouso, ele não deixa de estar presente no movimento, né? Exatamente, isso que a gente tinha comentado. Então, assim, tá no repouso, tá tremendo, beleza, será que é Parkinson? Só que você faz um movimento, faz a parte postural e ele, em nenhum momento ele some. Exatamente, o tremor essencial é um tremor de ação. Então, se ele está presente no repouso, se você manda ele assumir uma postura, o tremor vai continuar existindo enquanto ele fizer o movimento. E o do Parkinson tem aquela característica de ser reemergente, como a gente explicou. E existe um negócio chamado tremor essencial plus, né, Joca? É algo um pouco até polêmico entre os neurologistas. O tremor essencial plus, que é aquele tremor essencial que ele tem características atípicas. E aí tem que acompanhar esse paciente, tem que ficar de olho, porque pode ser que ele evolua para a doença de Parkinson. E às vezes aqui cabe até fazer alguns exames complementares lá para avaliar as vias dopaminérgicas, né? O espectrodate. Exato. Que é um exame que é usado para investigação de parkinsonismo. Isso aí, beleza. E algumas dessas características que você falou, né? Tem declínio cognitivo, distonia, ataxia mais marcada. Todas essas questões são alertas pra gente... Sinais de alerta que pode não ser tremor essencial. Isso, exatamente. E aí caminha para o especialista aí de distúrbio do movimento que maneja isso um pouco melhor. Legal. E aqui no TDC a gente sempre compartilha, né, Joca, algumas experiências, né? Eu vou compartilhar uma que aconteceu comigo. Primeiro dia que eu tava discutindo com os residentes da geriatria lá na Unifesp, chegou uma paciente com um tremor de repouso, claramente de repouso assimétrico, tá? E na hora da discussão, eu me ancorei com alguma informação, alguma coisa que eu vi, que eu comecei a achar que era um tremor essencial que tinha um componente de repouso. Tava meio estranho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e um abraço até pro Moisés, tá? Que é o residente que atendeu. Eu percebi que os residentes não estavam concordando tanto, né? E aí eu fui pra casa estudar. Falei, cara, não é possível. E aí quando eu fui estudar, ficou muito claro pra mim que era um tremor parkinsoniano, sabe? Sim. Só que assim, eram coisas que eu já tinha alguma vez na vida estudado. E eu fiquei pensando, eu fiquei 2 semanas, Joca, pensando assim, cara, por que eu me ancorei achando que era um tremor essencial com componente de repouso? E aí, cara, me bateu um negócio que eu tava com uma pessoa próxima que o neurologista considerou que tinha tremor essencial e o neurologista considerou que tinha um tremor essencial plus. E tava suspeitando de Parkinson. Entendi. Então você entende que a minha negação quanto a um possível diagnóstico de uma pessoa que eu estava envolvido afetivamente, né? Me refletiu em como eu raciocinei num outro caso. E eu errei o diagnóstico, né? É claro que foi um erro sem dano ao paciente, e a gente reviu ele 1 semana depois e fomos acompanhando, né? Mas a gente sempre fala sobre o processo de raciocínio diagnóstico aqui no TDC, e esse foi um caso que me marcou muito, queria dividir. Foi interessante. Porque foi um caso em que eu me ancorei a uma formação que estava errada. Fiz um fechamento prematuro de um diagnóstico. É claro que, como geriatra, como bom clínico, a gente sempre fala assim, vamos acompanhar para ter certeza, né? A gente nunca... Exatamente. Mas, no final das contas, se desenvolveu, ficou mais claro ainda que era um tremor parkinsoniano. E eu até nem tô mais acompanhando o caso, não sei exatamente se fechou doença de Parkinson. Mas, por isso que é importante a gente fazer esse processo aqui de aprendizado no TDC, pra gente ter esse pensamento bem analítico, né? A gente levantar as hipóteses, a gente tentar validar as hipóteses, refletir sobre as hipóteses, e fica aí meu exemplo de como às vezes a gente vai num caminho errado, mas dá sempre pra gente acertar o caminho se a gente refletir sobre o caminho que a gente tomou. Exatamente, as famosas sandálias de humildade. Pode ser. E aí, Joca, pra fechar o episódio aqui, já que a gente falou dos
de 3 casos muito importantes, né? Existem outros tipos de tremores, né? A gente comentou durante o episódio, dentro do tremor de ação, aquele tremor que é o de intenção, que é o que piora quando vai chegando no alvo ali, né? O dedo chegando perto do nariz, vai piorando, que é um tremor de característica cerebelar. Isso. Né? Mas esse tremor raramente vem isoladamente com o tremor, né? Tem outras coisas. Tem uma síndrome cerebelar junto, né? Exatamente. E tem alguns outros tipos de tremores que são menos importantes para a prática clínica porque são um pouco mais raros, né? Então a gente discorreu durante todo o episódio dos principais tipos de tremor, mas ficar sempre em mente que se chegar algum tremor estranho, existem outros tremores. Os principais aqui são o tremor distônico, que são associados a posições distônicas, né? Ou seja, o paciente tem um laterocolo, ou seja, uma distonia que faz com que o paciente fique com a posição lateral da cabeça e fica com um tremor cefálico, que melhora com alguns truques sensitivos, piora com algumas posições, tem algumas pistas diagnósticas. Tem um tremor neuropático também, que é o tremor associado a neuropatias periféricas, tá? Que geralmente vai ter uma fraqueza associada, uma hipoestesia, ou seja, uma síndrome de nervos periféricos. E a gente tem também um tremor que é interessante, que é o tremor ortostático, que é o tremor de maior frequência que a gente tem, tá? E uma pessoa célebre aí que tem um tremor ortostático é a Angela Merkel. Sabe? Vários vídeos de conferências internacionais, eventos que ela tá, você pode ver que quando ela assume a ortostase por um tempo mais prolongado, ela começa a ter um tremor de membros inferiores. É um tremor de difícil diagnóstico, tremor que muitas vezes a eletroneuromiografia ajuda a gente. Muito bom, Joca. Então vencemos os tremores? Vencemos. Vamos pros salves? Vamos pros salves. E aí, Joca, manda os salves aí. Então o primeiro salve, Rafa, vai ser para Karen Stephanie, que ela é estudante de medicina da Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz, cidade que eu passei bastante já ali. Ah, é? Já fui também. Perto da divisa com o Tocantins, né? Já fui pra Chapada das Mesas lá. Porra, legal, hein? Porra, legal. É bonito. E ela é do 4º ano, aí nas vésperas de entrar no internato, disse que adora os episódios, adora o podcast, sempre recomenda. Pediu um salve pra galera da Universidade Federal do Maranhão. Um abraço, galera, obrigado. Valeu, um abraço, Karen. O outro salve, Rafa, vai ser pro Rafael Zimmermann. Ele é um residente de neurocirurgia e reconheceu pela voz um dos nossos colaboradores no congresso, hein? Zé Marcos. Zé Marcos, que é meu grande professor, né? Meu ídolo. E pediu um abraço, ele disse que acompanha o Tá de Clinicagem até hoje, viu? Rapaz, o cara é neurocirurgião, acompanha o Tá de Clinicagem, tem que agradecer, cara. Aí, viu? Obrigado aí, cara. Obrigado, Rafael, meu xará. E o meu salve vai pro Gustavo, tá? O Gustavo Miranda, que a gente encontrou lá no Congresso de Clínica. Ele é lá do Hospital Português, Recife, e ele passou e até fez um story com a gente aqui, prestigiando esses caras nota 10 e já organizando a ida pro Congresso Pernambucano de Clínica Médica em 2024. Boa. Então, abração, Gustavo. Valeu, Gustavo, abraço. Pra todo mundo aí, galera de Pernambuco. Fechou, Joca? Fechou, Rafa. Então, beleza, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou, pessoal. Falou. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. Assinem o Guia TDC e mandem feedback o que vocês acharam desse episódio e dos outros. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.